estendida 85,7. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma dos congressos preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, com a apresentação do Edson de Souza, minha Zezé de Lima, e da Rose Guglielminetti, que está de férias. Mesa de som, Leandro Renato. Central Técnica, Lucas Pessoa e Gil Kleber. Bom, gente, nós estamos ao vivo também em bandmulti.com.br, portal da Band+, nos aplicativos Band Rádios e também na Rádio Bandeirantes de Campinas, no velho e bom AM 1170 e no novo espaço nosso aqui, 85.7 em FM. Ei, que beleza. Bom, e também, bom dia, e também em Ribeirão Preto, AM 1270. Também em Ribeirão Preto, 1270, exatamente. Gente, ó, o YouTube, você pode acessar o nosso programa no endereço youtube.com, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook em duas páginas, facebook.com, Rádio Bandeirantes CPS, facebook.com/bandmais. Participe do nosso programa, por favor, nos ajude a fazer o Bastidores do Poder, mandando a sua mensagem para 19 97102 1493. 97102 1493. E esse que falou com vocês sobre Ribeirão Preto é o Edson de Souza. Bom dia, Zezé. Bom dia, Edson. Bom dia. E aí? Estamos esperando aqui mais um final de semana, né? Mais um dia D de campanha de vacinação, todo mundo correndo. Minha netinha Carolina já vai ser vacinada amanhã. Carol, amanhã no posto lá do Jardim Aurélia, já está agendado. Carol, 7 anos, vai ser vacinada amanhã. Estamos felizes. Campinas abriu aí a vacinação para a faixa etária a partir de 5 anos, né? Abriu sim. Não incluiu ainda a Coronavac, que foi aprovada ontem pela Anvisa, aliás, anteontem, né, que foi aprovada pela Anvisa, e que, na verdade, assim, deve dar um salto nessa vacinação, acelerar. Nossa, vai acelerar muito. As doses da Pfizer são para crianças de 5 anos, e a Coronavac a partir de 6 anos. Então, aí tem um público-alvo bem grande para a Coronavac, que já tem, inclusive, doses produzidas, prontas para serem distribuídas, segundo o governador João Dória, tanto pelo Ministério da Saúde, como diretamente entregando para governadores e tudo mais. E sabe o que é legal, Zezé? As cidades da região aqui, que a gente tem mais acesso, está todo mundo se movimentando. Hortolândia tem um dia D de vacinação amanhã, Vinhedo, Valinhos, todo mundo correndo vacinar as crianças. Isso é uma coisa legal, assim, porque nós teremos essa realidade das crianças vacinadas rapidamente, porque é isso que a gente quer, de preferência, assim, o maior número possível antes do início das aulas, né? Já que a Ômicron tem se mostrado aí uma cepa que ataca bem e ataca muito crianças. E por falar nisso, então, já que estamos falando dos coronas e companhia, ontem o governo do estado de São Paulo divulgou que o ataque cardíaco da criança lá em Lençóis Paulista, que inclusive levou a cidade a suspender a vacinação de crianças e adolescentes, não tem qualquer relação com a vacina que ela recebeu contra o novo coronavírus. Ela tem uma deficiência congênita, um problema congênito,
que era desconhecida, inclusive dos pais. Muita gente falou para mim, não acredito, governo do estado. Gente, eu acho o seguinte, médico, ele queima o filme dele se ele assinar coisas mentirosas. Verdade. Porque é muito fácil você comprovar isso daí. Então, mais de 10 médicos formaram uma junta para investigar o caso, e esses mais de 10 médicos assinaram esse documento dizendo que não tem relação e pode continuar a vacinação. Não é, Edson? O Zezé, só aproveitando esse gancho que a gente está falando de vacinação, já a primeira participação aqui, o DJ Alisson, ele está dizendo que mal começou o agendamento, ele já não está conseguindo mais, mas é assim mesmo, está todo mundo correndo, tem que ter um pouquinho de paciência, né, Zezé? Um pouquinho de paciência, você vai agendar, você vai vacinar os seus pequenos, seus filhos, pode ter certeza. A minha filha ficou ligada ontem a tarde inteira, perdeu um pouco do serviço. Na hora que abriu a vacinação, ela já cadastrou, mas é assim mesmo. Está todo mundo correndo, todo mundo acreditando na vacina. Tenha um pouquinho de paciência, você vai conseguir agendar e vacinar seus filhos, pode ter certeza. A parte legal, DJ, é o seguinte, é que isso mostra que apesar de uma campanha aí contrária à vacinação, que tenta colocar medo nas pessoas, a população está ignorando tudo isso e quer a vacina. Está acreditando. Está acreditando. Isso é uma coisa bacana, assim, é uma coisa que me faz ficar feliz até. Verdade. Se é verdade. Não, verdade, eu estou muito feliz também. Quando diz que estamos tendo dificuldade, está difícil para a gente conseguir agendar. Mas logo, logo, eu acredito que esse agendamento vai estar facilitado, e especialmente com a entrada da Coronavac no circuito. Não desista. Não desista, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tome sua vacina. Aliás, ontem o presidente Bolsonaro ligou para a família, né, dessa criança, dessa menina que teve essa parada. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve lá em Botucatu, a Damares Alves também, onde a criança foi tratada. E, assim, eu tive a impressão de que foi uma coisa vamos ver, olha, preocupação. Gente, assim, eu acho que os maiores interessados nesse tipo de investigação são Laboratório Pfizer e as autoridades de saúde. Aí, no caso do Marcelo Queiroga, sim, se ele de fato quiser participar de uma investigação que seja séria. Do contrário, se mantenha longe dessa conversa, porque é uma conversa para médico, não é uma conversa para presidente, não é para nada. Estou tão desapontado, Zezé, com isso tudo, que eu acho que se o Ministério da Saúde quisesse ajudar, ele deveria ficar quieto. Se mantém neutro, deixa o processo, deixa os estados tocando, deixa a Anvisa ir aprovando e a Pfizer. O problema é que o contrato da Pfizer é com o Ministério da Saúde. Sim. Né? Isso que trava um pouco. Mas eu acho que o Ministério da Saúde ofereceria uma grande ajuda se ele não fizesse nada. Não atrapalhasse. Se não for para ajudar, que não atrapalhe, por favor. Nós precisamos das nossas crianças vacinadas o quanto antes, e de preferência, como eu disse, antes do início das aulas, que aqui em Campinas foi mantido para 7 de fevereiro, tá? A saúde, Devisa, todo mundo fez aí uma avaliação e concluiu que é possível essa volta as aulas. Mas você sabe que tem escola particular que já volta segunda agora, dia 24. Sim, sei. Porque quem perde sempre é o pessoal da escola pública, que há uma resistência maior por parte dos docentes e funcionários da educação. Foram eles que perderam mais ao longo do ano passado, porque as escolas particulares, essas aí, elas mandam ver, porque elas dependem, né, da produtividade e da permanência dos alunos nos bancos das escolas para, inclusive, sobreviver. Então, é isso. Mas, Edson,
Uma outra coisa que eu queria falar com você aqui, antes de... Deixa-me voltar aqui nas minhas coisas, Edson. Enquanto você pesquisa aí, Zezé, estou recebendo aqui um recado do Marcelo de São Sebastião do Paraíso. Ele está dizendo que é capital do sul de Minas Gerais. Capital do sul de Minas Gerais, e ali, isso é Minas Gerais, e aí de São Paulo, do outro lado é Santo Antônio da Alegria, nós somos vizinhos, duas grandes metrópoles. E ele está preocupado, Zezé, porque disse assim que a filha dele teve púrpura há um tempo atrás, o médico recomendou Coronavac por ser um vírus inativado, e está pensando, será que a gente pode escolher no momento da vacinação? Há um protocolo, tem um protocolo. Há um protocolo que, se você falar com a Secretaria de Saúde do município, eles se posicionam. O médico provavelmente vai ter que dar uma carta indicando Coronavac, e aí vamos que vamos, Marcelão. Vamos. Você tem ido a Santo Antônio? De vez em quando ele me manda umas fotos, ele vai lá comprar doce, sabia? Ah, é? Santo Antônio. Tem doce lá? Eu não sei se ele já sabe ali da Muia também, que vende comida árabe, que é uma coisa. Você não traz nada para nós de doce, né? Os meninos aqui estão até... Eu não tô podendo... Não tô podendo nem ver doce. Eu tô aqui num esforço para perder uns quilos, que doce, seu cheiro já me engorda. Esse é o problema. Então, durante esse período aqui, eu fui numa nutróloga. Mas qual período você vai ficar? A nutróloga disse que eu tenho que emagrecer 12 quilos. Não, aí eu dei uma olhada assim, 12. É bastante, falei, 12 não vai rolar, cara. 12 é bastante. 12 não vai rolar porque vai cair tudo. Pensa você, eu vou fazer assim com o braço, vai vir parar aqui embaixo. Exagero. 12 a gente vai combinar. 68 quilos está ótimo. 67 é o máximo que eu me disponho, porque depois vou ter que gastar muito com dermatologista e não dá, cara, é muito caro. Você não sabe quanto custa você manter a cara assim com pouca ruga. É caro, é? Não tô dando mais conta. Então, assim, e se for esse tipo de pele, aí ferrou-se. Então, as minhas fãs podem desistir, vou ficar assim mesmo. Mas para homem sempre tudo é bonitinho, né? Um país machista igual esse aqui, homem é sempre lindinho, pode ter ruga, cabelo branco, né? Agora, nós aqui somos as sofredoras e os grandes motores aí dessas indústrias de cosmético que estão ficando cada vez mais bilionárias. E a cada hora aparece uma técnica nova, né? Graças a Deus, por um outro lado. Porque quanto melhor, né? Porque aquelas que eu usava há 10 anos, eu percebi depois das novas coisas agora que não dá mais para viver só com aquilo. O pessoal recebi no Facebook ontem, se você usa Minâncora, Vick Vaporub, leite de rosas, fique esperto que o vírus vai te pegar, só pega coisa antiga. Isso é sensacional. Minâncora, eu usava Minâncora. Minâncora? Quando pequena, porque minha avó usava Minâncora e eu aproveitava e usava Minâncora. Os meninos aqui nem sabem o que é isso. Não, imagina, tá doido, Edson? Lógico que não, isso daí só sabe o que é botox, ácido hialurônico, só essas coisas que eles sabem. Bom, olha, ontem eu prometi para vocês que eu traria a história daquela menina que ela foi estuprada numa boate lá em Santa Catarina, e durante o julgamento ela foi super agredida pelo juiz, aliás, o juiz não agrediu, mas o juiz se fez de morto, pelo advogado de defesa do cara. Foi um horror aquilo. O vídeo assim viralizou e todo mundo que viu aquilo falou, gente, não acredito numa história dessa. O Edson, muito legal, porque eu esqueço de tudo. Eu estou, por exemplo, desde as 7 da manhã pensando comigo, tenho que passar para comprar ração para cachorra, muito provavelmente eu vou esquecer. E às 7 da noite, a hora da comida dela, eu vou falar, meu Deus, esqueci de comprar a ração. Que situação. Bom, o caso é da Mariana Ferrer, então, lá em Santa Catarina, e aí foi feita uma lei
um projeto que ele prevê, hoje a lei, na verdade, 14.245, prevê punição para atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo durante julgamentos. Então, é essa lei, tá ok? Gente, a gente está recebendo agora no estúdio aqui da RB o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub. É Abraham que a gente fala. Eu sempre tive dúvida em relação à pronúncia do nome do senhor. Bom dia. Bom dia, obrigado. Não me chama de senhor, não, que seu senhor Abraão era o meu vovô. Tô brincando, ele chamava José. E Abraão, assobiou, eu atendo. Meu pai se chamava Abraão. E é Weintraub. Boa, você falou ainda com pronúncia do sul da Alemanha. É? É, perfeito. Gente do céu, eu não sabia que eu tinha esse dom. Mas muito bem-vinda. Muito obrigado, muito gentil. No Bastidores do Poder. E é o Edson de Souza. Tudo bem, Edson? Como é que Bem, você senhor. está? Nós como vai? dois aqui na batuta do programa. Prazer conhecê-los. Prazer é nosso. Bom, como que eu me refiro ao senhor? Ex-ministro, Me chama de Abraão. pré-candidato. Olha, vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito informal. Aliás, eu tive a oportunidade de trabalhar, viajar por muitos países do mundo. E uma das coisas que sempre me encantou no Brasil é que a gente é informal e consegue ser respeitoso. E é eficiente. Isso é, você pede pro garçom as coisas, você pede para as pessoas tentam atender, tentam fazer rápido. E ao mesmo tempo não é aquele formalismo, aquela coisa pomposa. Eu gosto muito, eu sinto muita falta. Às vezes afasta, né? Coloca uma barreira. Eu sinto muita falta, principalmente aqui nessa região centro-sul, né? Que é onde eu cresci. Não fala, é só paulista tá falando, não, eu gosto do sul de Minas, que é onde eu me sinto mais em casa, assim. A parte do interior do Rio, Mato Grosso do Sul, São Paulo inteiro, né? Paraná, Santa Catarina, que é o grupo. Depois entra Centro-Oeste, você lembra muito também, né? Você vai para o Mato Grosso do Sul, é quase São Paulo. Você sente em Campo Grande, você está em São Paulo. Então, assim, é uma cultura que eu gosto muito, me sinto muito em casa aqui. Então, eu preferia que você me chamasse só de Abraão. Eibe, se você quiser me chamar de Eibe, que é meu apelido. Eibe? É Abi. Abi, Eibe, porque quando eu nasci, resolveram dar o nome de Abraão, né? Aí a minha mãe falou, não, então põe Abraham porque eu gosto do Abraham Lincoln. Eu admiro o Abraham Lincoln. E daí imagina uma criança pequena chamada Abraão. Então tinha um bebê pequeno e falou, olha, o apelido diminutivo de Abraão é Abe, né? Abi. Aí a portuguesou e virou Abe. Que os americanos não chamam Abraham Lincoln, falam Abe Lincoln. Então é Abe ou Abi, mas fica à vontade, como você se sentir mais à vontade. Só não me chama de senhor. Não vou ter que chamar de Sua Excelência. Estamos em família, Zezé. Também tem aqui o Arthur Weintraub, que é irmão do Abraão. Estou aqui também conosco. Estamos bem, todos Arthur? em família. Arthur, vamos ver um espaço aqui para você também. Eu sou irmão bonito, ele é Você irmão vê pra inteligente. mim, Lucas? Pensei que você ia falar assim, eu sou o bonito e ele é o rico. Não. Se eu sou inteligente, a situação tá ruim, hein? Nós todos somos ricos, temos mais de 1 milhão de amigos. Que nem o Roberto Carlos. Bom, pré-campanha na rua. Não estamos fazendo pré-campanha, não. Estou conversando, estou sentindo, estou ponderando. Vou pensar, vou escutar muito. Não sou filiado a nenhum partido. Não tem nada fechado. Por enquanto, estou só conversando. Eu vim aqui primeiro para fazer exames médicos. Aliás, a gente vai fazer os exames médicos aqui em Campinas. E agradecer aqui o Dr. Luciano, que salvou as nossas vidas. E a gente vai fazer os exames, porque a gente teve Covid e está com algumas sequelinhas, né? Então a gente veio aqui para fazer exames, aproveitar. Eu fiquei quase 2 anos fora do Brasil, então eu tinha férias também acumulada. Eu peguei uns dias e entre o intervalo de exames a gente vai dar uma circulada justamente para saber o que a gente vai fazer da nossa vida. Estamos escutando. Para os nossos ouvintes, você não é candidato, mas se você fosse candidato, seria candidato a quê? Então, eu não tenho... Eu não gosto de misturar religião com esse tipo com política, né? Mas eu sou uma pessoa que tem a minha fé. E eu acredito que Deus abre
as veredas, os caminhos, e o nosso livre-arbítrio. Dentro do nosso livre-arbítrio, a gente tem que escolher os caminhos que vão ser apresentados. E no meu caso, eu não quero ser mesquinho, que eu fui abençoado ao longo da minha vida, em uma família que eu sempre sonhei em ter, profissionalmente, tudo. E eu estou querendo ver qual a melhor forma de contribuir. Eu não tenho a ambição de, assim, preciso, não. Se não tiver um candidato razoável, começarem a aparecer nomes esquisitos, eu posso ser, eu sou uma pessoa livre, não devo nada a ninguém, eu posso ser. Os nomes até o momento aqui para a disputa no governo do estado são do PSDB, o Rodrigo Garcia, vice-governador do estado. A gente tem o Márcio França, que talvez abra caminho para o Haddad, Fernando Haddad do PT, Márcio França do PSB. É isso que está consolidado até agora. Assim, eu falo dos nomes. Como que o senhor vê esses nomes? Assim, eu acho péssimos. São pessoas, assim, o Haddad, eu passei lá, vi o MEC, aqueles 15 bilhões de financiamento que ele deu para faculdades privadas, que deram problemas, os jovens ficaram, 500 mil jovens ficaram com o nome sujo, por causa desse financiamento para faculdades, muitas delas com escândalos, que depois apareceram. Eu vi o legado dele. Então, mas e hoje ele trabalha para um grande grupo empresarial no setor de educação. Assim como outros ministros que também trabalham, passa por lá, assina muita coisa e depois vai para lá. É uma coisa surreal. O França, ele está agora tendo que se explicar. Parece que surgiu um escândalo. Então, assim, veja, eu sou paulistano, meus avós estão enterrados aqui. A minha mãe está enterrada aqui, eu nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, casei aqui, tenho carinho pelo estado de São Paulo, e eu estou cansado de ver essa mesma tigrada imunda que governa o estado desde 82, fazendo a mesma coisa. Eu acho que a diferença que essa tigrada que pegou o poder em São Paulo e consolidou desde 82, então foi Franco Montoro, foi Fleury, foi Franco Montoro, depois Quércia 82 Fleury. Foi Franco Montoro, sendo que o secretário da administração era o José Serra. Logo depois a Cosipa quebrou, lembra? E o secretário de segurança era o Michel Temer. Depois você teve o Quércia, Fleury, quando Michel Temer voltou a ser secretário de educação. Depois do Fleury, Mário Covas foi Serra, Fleury, Serra, Alckmin, Serra, Dória e agora a gente vai ter a próxima eleição para ver quem fica. Então acho que, assim, tem que tirar, mas você não adianta tirar o parasita que não mata o hospedeiro, né? Aquela criança que está magrinha com o barrigão cheio de verme, e trocar por um parasita que mata o hospedeiro. Porque você tem estados que faliram, tamanho roubo que foi. Então, assim, eu gostaria... Eu não sei o que o futuro me reserva. De novo, eu acredito que se a trilha se abrir, eu vou enfrentar. Se a trilha não se abrir, eu vou tocar minha vida. Bom, e aí a gente tem o outro nome, que é do secretário de Infraestrutura, o Tarcísio. Ele é ministro. Ai. Tudo bem, eu também de vez em quando confundi. Eu confundi agora aqui o Fleury com Alckmin. Mas minha cabeça anda uma coisa... O Tarcísio. Que eu nem te conto. Tarcísio é um bom nome. Não tenho nada contra ele. É simplesmente um perfil diferente. Primeiro, é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Ninguém critica ele. Nem os conservadores, nem a direita, mas também nem a esquerda, nem a Rede Globo, nem a Folha. Trabalhou com governos anteriores, inclusive do PT, trabalhou com Michel Temer, agora trabalha com o presidente Bolsonaro. É um outro perfil. É um perfil que eu acho técnico e que acomoda. Ah, mas ele é bom gestor. Bom, a minha formação de gestor é melhor. Eu tenho uma formação sólida de gestor. Trabalhei em grandes grupos privados durante mais de 20 anos, com altos cargos, tocando grandes projetos. Tenho formação acadêmica compatível a isso.
Então, nesse aspecto, não teria problema. Mas eu acho ele um bom nome. Se fala assim, eu acho que desde 82, porque antes de 82 tinha o Maluf. Então, assim, desde que eu me lembro por gente, se for o Tarcísio, vai ser o melhor governador que a gente teve. Mas também, não é... É como falar... O que o senhor faria... O que você faria de diferente em relação ao Tarcísio, por exemplo? Ambos vêm aí. Você falou da passagem dele por outros governos, você falou que é um cara que se adapta, né? Mas hoje ele é um candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e você foi ex-ministro do Bolsonaro também. No que você Mas eu nunca trabalhei com PT, nem com PSDB. Deixa eu aproveitar a pergunta. Deixa eu aproveitar a pergunta. A gente vive Hebe, né? A gente está em família, posso chamar de Hebe, ele falou. Abi, a gente está num problema aqui. Você falou do jeitinho que assim a família, o pessoal fala. É o seguinte, as pessoas dizem assim, olha, eu votei no candidato B porque eu não queria mais o A. Isso. Agora está caminhando para votar no candidato C porque ninguém quer mais o candidato A e o candidato B. Eu, como eleitor, eu não queria isso. Eu queria alguém que tivesse proposta para eu dizer assim, olha, eu quero votar nesse cara por causa dessas propostas. Diante disso que você apresentou aqui pra gente, por que você não coloca as suas propostas, as suas ideias, pra gente ter alguém para votar, para eu não falar assim, olha, eu vou votar no C porque eu não quero o A nem o B. Então, eu vim aqui conversar com as pessoas, eu já tenho algumas ideias, caso essa trilha se abra, podemos falar sobre elas, estou aqui pronto para discutir algumas ideias, assim, factíveis. E, inclusive, de combate ao terrorismo, à corrupção e ao narcotráfico. O Arthur aqui está se especializando nisso, ele está montando uma série de propostas e alternativas para a gente enfrentar isso. Só que eu ainda não bati o martelo, né? Não estou decidido o que vai acontecer. Posso conversar aqui com algumas ideias, estamos trabalhando. Lembra que eu participei diretamente do plano de governo, né? Ele saiu do meu computador. Eu não escrevi sozinho, mas eu centralizei das propostas. Então eu me sinto muito à vontade para montar um plano estratégico, um business plan, um business plan, como se fala, de uma forma didática. Agora vamos então, você falou que montou o plano de governo e eu olho... Não, foi uma das... centralizei. Mas eu estava centralizando. Tá. E o que eu olho hoje, eu não vejo muitas das coisas do plano, do que foi dito, viabilizado. Você está frustrado ou não? Posso, assim... Eu normalmente falo na lata tudo, tá? Mas hoje é um dia que eu prefiro... Porque o presidente Bolsonaro hoje perdeu a mãe dele, então eu prefiro... A mãe dele faleceu, então hoje é um dia que eu tomaria um pouco mais de... Eu evidentemente não gostei, eu entendo o presidente, mas hoje eu não queria comentar. O que eu falaria é o seguinte: houve uma mudança na direção do governo, que infelizmente aconteceu, eu espero que dê certo, que eu já falei no passado. Quando foi essa mudança? Foi no final do primeiro ano. Aí no primeiro semestre do segundo ano que se consolidou. Bom, mas tá difícil isso para ter governabilidade foi nesse sentido? Não havia governabilidade? Havia uma ameaça de impeachment. Ou vocês cedem, ou a gente vai para cima. Está nos jornais isso. Foi explícito. Foi explícito. Não foi colocado explicitamente Foi, falaram com todas as letras. Mas para vocês, então? Não a imprensa. A imprensa nunca colocou. A imprensa noticiou. A imprensa noticiou. Pressão. Falou que poderia haver, sempre nesse. Quando poderia haver, amanhã o sol pode nascer, né? Bom, Zé, já que a gente não consegue arrancar nada do AB, deixa eu falar aqui. Não, pode perguntar. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque ele é mais inteligente. Deixa eu fazer uma pergunta pro Arthur aqui, que estou entendendo até que vai ser o secretário de Segurança Pública, se seu irmão for o governador. Quais são as ideias? O que é que você implantaria de impacto? Qual que seria a sua primeira medida? Eu sou secretário de Segurança da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então eu não falo em nome da OEA aqui, estou falando como Arthur. Tá bom. E o que eu vi ali
São 34 países membros. Então, Estados Unidos, Canadá, todos os países das Américas e Caribe. O que eu vi ali é a organização do crime organizado mais e mais em formato de empresa. As pessoas, todo mundo hoje, antigamente quem era afetado pelo tráfico de drogas era pessoa distante. Tá? Hoje todo mundo tem algum familiar, algum conhecido. Envolvido aí. Diretamente com problema, vida estragada. E o que eu vi lá fora é essa visão mais ampla. Que o crime organizado funciona hoje como uma empresa, eles são máfias, inclusive os Estados Unidos teve uma ordem executiva chamando o PCC de máfia. O PCC já é equiparado a Hamas e Hezbollah. E o PCC já triangula com os Estados Unidos, Europa, África, Ásia. Equiparado à máfia, eles têm administração descentralizada, eles utilizam a camada igual cebola. Então, a camada externa da cebola eles deixam prender. E o núcleo fica protegido. Entendi. E para você ter essas estruturas, o lucro é boçal, é muito lucro. Mas o gasto também é grande. Para você manter essa empresa do crime organizado, que pega tudo, tráfico de pessoas, terrorismo, tem o tráfico de droga, lavagem de dinheiro, para você manter, você tem que ter autoridades corruptas. Isso é um requisito, inclusive tem em livro. É impossível haver. E quem é o chefe? Isso que a pessoa que está nos ouvindo aí está vendo. A gente acha que o narco, né, o chefe da boca, esses caras são os chefes, os cabeças. Não são. Eles são empregados. Os verdadeiros chefes são essas autoridades corruptas. Então, como que alguns países... Como é que você soluciona o problema? Tem que dar uma solução. É apreender mais droga. É evidente que eu sou a favor da apreensão de drogas. Mas a produção de cocaína, por exemplo, nas Américas, né, na América do Sul, aumentou 3 vezes. São 3 países principais onde se produz cocaína. Com espaço menor, eles produzem mais. E o pessoal vai se sofisticando. Agora tem mergulhador colocando cocaína no casco do navio. Era essa palavra que eu ia usar, sofisticação. Eles usam cocaína líquida. Tem um monte de formas. Eles colocam cocaína dentro do abacaxi. Eles abrem o abacaxi e exportam dentro da fruta. Pegaram ali na Espanha. Então, é mais e mais sofisticado. Então, você, para combater, não é, as apreensões aumentaram no mundo inteiro, em todos os países, batem recorde. Se a produção aumentou 3 vezes, você dobrou a apreensão, você está perdendo de 3-2. Qual que é a saída que foi encontrada no mundo para esse tipo de coisa? Não combater jogando o policial para morrer. Como o cara da boca, o traficante é o empregado, eles não estão nem aí para a vida do traficante. Eles querem que o traficante se exploda, ele é um empregado. Então você joga o policial para morrer com o traficante, vai ficar enxugando gelo, porque a produção continua grande, e vai perder a vida de policiais e vai matar o traficante. Qual que é a saída que a Itália teve? Por exemplo, a Itália foi uma solução baseada na legislação europeia. Confiscar tudo do mafioso, do corrupto. Então tem um corrupto, confisca tudo, 100% do patrimônio. Tem um traficante, confisca tudo, 100%. Então o cara tem lá um patrimônio de 1 bilhão de reais. Você confisca tudo dele. Confisca da amante, do laranja, do testa de ferro, dos herdeiros, às vezes morrem. E o herdeiro, não, mas esse dinheiro era do papai. Entendi. Não, mas o dinheiro é ilegal. Então a Itália utiliza o critério de sproporzione, que é por desproporção. Como é que você ganhou essa mansão? Não, minha mamãe me deu, está confiscado. E quando você confisca tudo, você corta a gasolina da empresa. E ela quebra, ela esfacela. E isso já, os policiais italianos, eles contam, né, da Guarda de Finanças, eles falam, o narco, o mafioso, para ele é 1000 vezes pior perder o patrimônio do que ser preso. Eles estão nem aí se for preso, agora tirou o patrimônio, e quando você tira o patrimônio, ele não consegue contratar advogado poderoso, não consegue subornar a autoridade corrupta, e os outros inimigos adversários vão lá e ainda pegam ele. Bom, gente, eu tenho que ir para um break agora, que a gente tem que dar uma faturada, porque o salário da gente é muito alto. Então, a gente volta, a gente ganha aqui muito bem. Vamos então, Leandro, para o intervalo, ganhar para pagar nosso salário, e a gente volta já e a gente continua. Valeu. Tá bem? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Campeonato Paulista 2022 na Rádio Bandeirantes com a melhor transmissão de futebol. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Após a aprovação do uso da vacina Coronavac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, o governador João Dória apresentou o calendário de vacinação de crianças no estado e as crianças que têm entre 9 e 11 anos de idade sem comorbidades serão vacinadas até o dia 30 de janeiro com a primeira dose. Crianças de 5 a 8 anos, sem comorbidades, serão vacinadas entre os dias 31 de janeiro e 10 de fevereiro. E crianças com 5 anos só poderão tomar o imunizante da Pfizer-BioNTech, que foi aprovado pela Anvisa em dezembro do ano passado. As crianças com comorbidades, deficiências, indígenas ou quilombolas e que têm entre 5 e 11 anos já estão sendo vacinadas e poderão fazê-lo até o dia 10 de fevereiro. O cronograma completo de vacinação pode ser consultado no site www.vacinaja.sp.gov.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós já estamos de volta com o Bastidores do Poder. Eu vou perguntar mais um pouquinho de política e aí depois a gente volta para as propostas, porque o Abraão estava me falando de algumas propostas bem interessantes que ele teria aí pro estado. Polêmicas. Vamos ver quais são essas propostas, vocês vão saber daqui a pouquinho. Bom, quero te perguntar sobre a candidatura do Sérgio Moro. Como é que você vê? E qual que é a tua posição em relação ao Sérgio Moro? Eu acho que ele não ganha. Eu não acredito que ele seja alternativa. E acho que o perfil dele é mais parecido com o PSDB tucano. Então... A Lava Jato hoje, ela recebe críticas do Bolsonaro, recebe críticas do PT, enfim. Eu tenho algumas decepções. Que sentido? Quais as decepções? Eu tenho algumas decepções. Quando a gente começou o governo, eu me sentia na tábua redonda, né? Puxa, chegando as pessoas, vinham, e o Brasil estava prendendo os corruptos, tirando o dinheiro que foi roubado. E ao longo do tempo, isso acabou. Os corruptos foram soltos, hoje não são mais presos,
o patrimônio está sendo devolvido para eles, o dinheiro roubado está sendo devolvido para eles, e daqui a pouco a gente vai ter que indenizá-los. A gente vai ter que pagar imposto para indenizar, porque tem o Odebrecht. Então, assim, para mim machucou muito. Agora, a culpa é de quem? Eu acho que nós perdemos. Lembra no Guerra nas Estrelas? A gente está vivendo a fase do Império Contra-Ataca. O mecanismo se reorganizou e veio para cima da gente. Mas por causa de falhas do Moro e do pessoal de Curitiba, do Ministério Público Federal? Não, eu vejo mais ou assim. Por causa do Supremo? Porque, na verdade, quando a gente está falando disso, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal. Eu diria o seguinte, a questão do Moro. O problema principal ali foi que eu vi poucos tucanos serem investigados. Aliás, em São Paulo, assim, você tem material suficiente, não aconteceu. Mas, para mim, o principal é botar corrupto na cadeia e tirar o patrimônio, como tu sugeriu. E eu acredito que o combate à corrupção no Brasil vai ser como a inflação. Lembra quando tinha inflação no Brasil? Lembro. Se lembra. Você não tinha essa sensação? O Brasil nunca vai ter uma moeda. Sempre vai ser essa porcaria? Tinha. E tentamos 1, 2, 3 até que conseguimos estabilizar. A nossa inflação, hoje, ela é mais alta do que nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, mas agora deu um repique. Mas é uma inflação que a gente consegue tocar a nossa vida. A gente sabe o preço das coisas, a gente tem as referências. Não é na época da inflação que era uma loucura. Na época da inflação a gente está falando de Sarney, principalmente, né? Mas antes estava, desde o Delfim Neto, que é uma pessoa... que vinha crescendo, mas em Sarney explodiu 80% ao mês. Ao mês, mas com o Delfim Neto já era 100% ao ano. 100% ao ano, você já perdeu a moeda como referência. O Delfim Neto, eu acho que foi a pessoa que quebrou o país, né? Esse é o legado dele. E depois virou conselheiro do Lula. Mas o que acontece? Você tentou 1, 2, 3 até que emplacou. A Lava Jato, eu diria que foi o plano cruzado. A gente precisa acertar e fazer o plano real da corrupção. E o Arthur está trabalhando nisso. Como a gente consegue acabar? Como a gente consegue? Fazendo a mesma coisa que os países conseguiram controlar suas máfias, fizeram e tiveram sucesso. A Itália tinha um infiltramento da máfia no executivo, no legislativo e no judiciário gigantesco. Juntou um grupo de pessoas com uma boa estratégia dentro da lei e começou a prender e tirar o patrimônio de um monte de criminosos. Não foi na primeira vez também, foi 1 tentativa, 2 tentativas, 3, até o momento que você consegue controlar. Você nunca vai zerar, como você não zera a inflação, mas você baixa para um patamar civilizado. Hoje, a criminalidade é uma indústria do tamanho do setor inteiro de montadoras. Você tem um mundo trabalhando aqui no Brasil para o crime. É como se tivesse a Volkswagen, a Toyota. Você acompanhou a CPI da Covid? O Arthur estava citado, mas só para concluir. Imagina o seguinte, Toyota, Fiat... Tudo isso são os grupos criminosos do Brasil, não a Fiat, né? Estou falando exemplo de organização da empresa. Do tamanho. Daí você chega assim, vou matar 10% dos funcionários da Fiat. Mês seguinte ela contratou gente nova. 20% dos funcionários da Volkswagen morreram de Covid. Pode cair no primeiro momento, mas 3 meses depois voltou ao normal, contrataram. Então não é chegar a fazer um discurso... eu acho, populista, falou, vou matar, não é isso, tem que usar inteligência e cortar gasolina, cortar grana, tornar a atividade da contravenção não interessante. São essas as propostas que o Arthur está fazendo. E o que acontece? A gente acredita que é possível chegar nesse patamar, não adianta, o pessoal não é santo que está preso, o pessoal do narcotráfico que está preso não é santo, mas eles pagam muito mais, eles escangalham muito mais a vida deles mesmos e da família deles do que as pessoas que não estão... A vida das famílias que estão envolvidas, né, nessa indústria não é boa. E a gente acredita que fazendo delação premiada, isso é o dinheiro que você conseguir capturar e entregar para o Estado, isso é uma das propostas, 5% fica para você.
Então, denunciou que, hipoteticamente, uma pessoa numa alta esfera tem $1 bilhão, ou R$1 bilhão, e ele mostra todo o caminho das pedras, e mostra, mesmo sendo lá do PCC estando preso, e comprova tudo certinho, 50 milhões para ele dá liberdade. É possível aprovar legislações assim no Brasil? Quer dizer, com o perfil que nós temos da nossa Câmara, do nosso Senado, e a minha vida inteira, gente, faço 60 agora em março, e a minha vida inteira eu vi o que eu vejo exatamente agora, essa... Pior ainda, porque agora o STF se mete em tudo, né? Posso responder? Lógico, Arthur. É uma coisa que ninguém menciona. Eu fiz um tweet disso aí, um post, e eu falei, existem pactos bilaterais entre Brasil e outro país. Os países fazem pactos contra a corrupção, contra terrorismo, máfias. Você pode utilizar esses pactos bilaterais de maneira imediata, ninguém fala disso. Mas como é que vai fazer a lei? Não precisa necessariamente ser via lei, você pode ser via pacto bilateral, e com esse pacto bilateral você prender, extraditar, confiscar os bens. Inclusive tem normas da ONU para confisco alargado, para confisco integral dos bens de corrupto, de narcotraficante, de mafioso. Então, essa ideia nossa, como é que a gente vai fazer? Existem possibilidades jurídicas que ninguém fala, uma delas é o pacto bilateral. Até porque tem delação premiada agora, se você faz uma delação premiada, você paga metade da dívida e fica com a outra metade. Isso aí que meu irmão falou é mais do que uma delação premiada, é uma recompensa. Na Colômbia e no México, por exemplo, eles a lei fala em 5%, que é justamente para você quebrar a empresa do crime. Imagina você estar na empresa e o teu colaborador, ele vai ficar o tempo todo vendo como é que ele vai te denunciar. Então não dá para trabalhar direito, você quebra a logística. É utilizar o que lá fora deu certo, como você bem falou, o que é sofisticado. Sofisticado é você cortar a gasolina. Imagina um carro aqui em Campinas está atropelando todo mundo. Ele para, enche o tanque e atropela. Corta a gasolina dele, em vez de ficar correndo atrás. Você está falando com o cara que montou o cerne da reforma da Previdência. Infelizmente, a gente não conseguiu passar duas propostas, que era o auxílio emergencial permanente, que seria a aposentadoria fásica, e era justamente o valor, R$600. Todo mundo que contribuísse 10 anos podia, a qualquer momento, né? Corrida, nada. Tive um problema, bati o carro, quero mudar de vida. E sacado nos próximos, por um período, né? De acordo com quanto você contribuiu, mas períodos longos, vou sacar R$600 por mês. Porque nesse momento eu sou motorista de caminhão e cansei o motorista de ônibus e eu quero ter uma roça com produtos orgânicos. Nesse período de transição, R$600. Ou no período de Covid, R$600. Só que isso não teria impacto fiscal, porque já estaria no escopo do equilíbrio do sistema de previdência. Só que daí não deixaram passar. Daí tem um nhonho. E o outro era a aposentadoria fásica, que seria as contas individuais de aposentadoria, o classe média. Hoje, um enfermeiro, um mecânico, um marceneiro que junta R$30 mil, o que acontece? Ele tem que pagar imposto sobre as aplicações e para juntar dinheiro ele também tem que pagar imposto. Qualquer lugar que queira ter uma taxa de poupança para financiar o investimento do país com a poupança interna, você tem que estimular a classe média, que é quem consegue poupar mesmo, em volume, porque em tese tem muito mais gente, a poupar. Como você faz isso? Com incentivo tributário. O rico hoje no Brasil já não paga imposto sobre os investimentos dele. A gente queria fazer uma versão turbinada, mais inteligente, onde você teria uma conta, o dinheiro que você deposita, você não paga imposto de renda, e o dinheiro investido lá e fica lá, ele também, o juro, se você deixar por um período de 10 anos, o ganho você não paga imposto de renda. Só que os fundos de pensão não quiseram, o lobby dos fundos de pensão, e os bancos também, porque destruiu a indústria de fundos deles. Né? Hoje esse cara entra numa agência quem aceitou esse lobby foi o Congresso. Foi o Congresso hoje, porque o Bradesco, o Itaú, o Santander, ia atrapalhar a indústria de fundos dele. Então, assim, o que acontece? A gente consegue montar a estratégia, mas desde 1995 tentava se passar a Previdência. A reforma que o Temer estava tentando mandar era uma reforma totalmente errada. Resolveria no curto prazo, teria que se fazer outra em 5 anos.
A gente estava vendo, ia ser um esforço gigantesco e ia dar com os burros na água. Está aí a Previdência. Está agora um sistema super robusto, permitiu o Brasil passar pela pandemia pagando auxílio emergencial sem quebrar. O Brasil não quebrou. Bom. E foi uma reforma feita, negociada, aprovada no Congresso, antes do Centrão entrar no governo, que foi negociada pelo Onyx Lorenzoni quando ele era o chefe da Casa Civil. Era possível fazer uma emenda constitucional. Foi a única que passou. Das reformas previdenciária, tributária não estava com a gente, era outro grupo que estava tributária, e a administrativa também não estava com a gente. A da Previdência, que era o Arturo responsável, foi o único que estava lá no prazo certo, no momento certo. 25% do ganho que teve foi combate à fraude que o Arturo desenhou logo na transição e foi meio que de saída. Dá sim para se fazer. Eu sou suspeito para falar, quem quiser olha o currículo do meu irmão, um dos maiores pesquisadores que tem, não pesquisador em Harvard, vieram pessoal para cá pesquisar, Larry Bifferman, o Oldman, que é professor emérito, enfim, olha o currículo do meu... Antes de fazer a reforma da Previdência, foi a primeira vez que um governo, eu era coordenador da equipe de Previdência, da reforma. A gente, antes de qualquer reforma, fizemos a lei antifraude, né? A MP antifraude na Previdência. Então, a economia de bilhões de reais com fraude. Primeiro você corta a fraude para depois fazer a reforma. Então foi isso que ele disse. E já chegar com isso pronto, você já chegar com isso pensado. Sabe por que não passava nenhuma reforma desde 95? Porque as pessoas que iam fazer começavam a divulgar, a mostrar, querer jogar confete na cabeça, e aí começava a ser rasgada a reforma antes de ir para o Congresso. A gente ficou quieto, boca fechada, a equipe toda de confiança, ninguém vazava nada. Quando chegou logo no começo do governo, a gente apresentou e estava seca as críticas não tinham rasgado ela chegou íntegra e passou. Abi, deixa eu te fazer uma pergunta antes que a Zezé faça a próxima. É o seguinte, agora nesse país aqui todo mundo acha que é dono, né? O presidente acha que é dono, o Congresso acha que é dono, o STF acha que é dono. Eu quero saber se você resolveu suas diferenças com o STF. Bom, eu acrescento uma. O que você achou da indicação, do Cássio Nunes Marques e também do André Mendonça para compor aí o Supremo Tribunal Federal? Vamos lá. Eu nunca conversei com nenhum desses ministros do STF. Eles, depois daquela frase famosa minha... Vagabundos? Exatamente. Depois dessa frase a gente começou a receber ameaça que eu seria preso. Recado bem dado. Aí estava sentado eu, o presidente e o Arthur numa mesa discutindo. Eles vão me prender, mas é um absurdo, porque eu estou apenas sendo investigado sob crime de segurança nacional. Isso eu sou terrorista em razão dessa frase. E eu ainda não sei do que eles estão me investigando. O recado eles vão me pôr na papuda e lá na papuda eu me bater. Foi esse recado que eu recebi. Por isso que você deixou o ministério. Aí eu falei daí eu falei pro Arthur e pro presidente, vamos botar uma semana lá, eu acho que tranquilo. O Arthur falou, de jeito nenhum. Você entra lá, eu não consigo mais te amparar. Eu perco contato e eu não sei se você sai uma semana, de onde você tirou esse número? Isso foi antes do Eustáquio, que ficou preso um tempão, sofreu um acidente, ficou paralítico e a esposa dele falou que ele apanhou lá recorrentemente dentro da prisão. Então, assim, diante daquele quadro, e o presidente falou, fica muito ruim um ministro ser preso, sem nada, isso vai ser uma crise monstruosa. Aí a gente chegou à conclusão que eu tinha que sair do país. A princípio, eu simplesmente sairia do país. Aí havia uma vaga disponível no Banco Mundial, ocupada por ninguém, não sai do Tesouro Nacional, dinheiro, sai do lucro que o Banco Mundial tem. O Banco Mundial não paga dividendos, então o impacto fiscal para o Brasil é zero. A minha presença lá ou não. E aí eu optou-se por me mandar para o Banco Mundial. O que acabou acontecendo? A única interação que eu tive com o ministro do STF, por incrível que pareça, essa história daqui é horrorosa. A minha casa é num condomínio fechado, muito bacana. Eu tive sorte não, me associei também. Na vida, e há uns 15 anos atrás, 16, eu comprei uma casa antiga, mas muito bonita, reformei, ficou uma casa muito bonita num condomínio fechado. E o ministro do STF está querendo comprar uma casa naquela região. Minha casa não está à venda. Ele passando na frente, ele falou, de quem é essa casa?
É do Abraham Weintraub. Ah, é dele? Um ministro que me havia negado um habeas corpus preventivo. Pergunta para ele se ele não quer vender a casa para mim, dado que ele não vai mais poder pisar no Brasil. Olha isso. Olha isso. Então, assim, mesmo que não tenha sido uma ameaça, mesmo que tenha sido mal interpretado, mesmo tudo, cara, é uma falta total de respeito à liturgia. Uma pessoa que está com a minha liberdade num processo totalmente ilegítimo, de ameaça de prisão, onde depois de 2 anos eu ainda continuo sendo investigado numa lei que não existe mais, a Lei de Segurança Nacional cair. Durante 2 anos eu pedi acesso aos autos da investigação. Eu estou sendo investigado do quê? Então, não me deram, me negaram. Então, assim, o que eu posso falar do STF? Eu nunca retirei o que eu falei, nunca pedi desculpas pelo que eu falei, mas hoje, nesse momento, eu montou uma estratégia de defesa de advogados no exterior e no Brasil. Uma parte da nossa estratégia de ataque a um mecanismo sujo, que é a República de Deodoro, essa República do Deodoro, feita por um golpe de um marechal que colocou o Brasil num rumo horroroso. Vamos acabar com a monarquia? Vamos. Faz um plebiscito, eleição organizada. O que houve ali foi uma coisa horrorosa. Essa república apodreceu. Uma parte da estratégia é justamente utilizar legislação internacional e transparência do que está acontecendo, mostrando para as pessoas o que está acontecendo e as soluções para tentar mudar o sistema, porque senão o que vai acontecer? Os nossos pais, os nossos avós, a gente foi explorado por essa tigrada que controla o mecanismo. Então, e os seus filhos e os seus netos também vão ser explorados. Essas são as mesmas famílias. Na época da sua colocação em relação aos ministros e também no último 7 de setembro, quando houve aí uma... Assim, eu achei que naquele momento do 7 de setembro fosse acontecer alguma coisa, porque foi um acirramento terrível. Eu acredito que numa democracia os poderes têm de se respeitar. E eu acho que a responsabilidade, né, assim, do executivo em nomear um ministro é muito grande. Eu acho, por exemplo, o Cássio um péssimo ministro. Não gosto dele. Não gosto do Gilmar Mendes. Eu tenho um monte de ministros. De quem você gosta? Tem um monte de ministro que eu vou gostar de um que você detesta. Eu gosto do Barroso. O Barroso, assim, gosto dele. Ele pelo menos tolera críticas. Eu não vi ele querendo prender ninguém. Ele é um cara que debate. Mas o Barroso ele tem 2 problemas. Ele não respeita a Constituição e aquela história de João de Deus, eu achei muito complicada, muito ruim. Qual do João de Deus? Ele era muito próximo do João de Deus. Sim. Eu acho muito Mas ruim. eu acho que muita gente era muito próxima do João de Deus. Eu conheço umas 10 pessoas que achavam incrível o João de Deus e aí descobriu que o cara era um tarado. Mostra baixa capacidade, de julgar bem as pessoas. Não. Às vezes você cai em armadilha, cara. Às vezes as pessoas não se mostram. Eu acho o seguinte. Então, eu gosto muito dele, entendeu? E você está em seu total direito de gostar dele. O que nós estamos trabalhando não é uma vendetta pessoal. Sim. Zero. Se a gente trouxer à tona coisas objetivas que mostrem a inviabilidade. Veja, você teve acusações entre ministros do STF, sim, gravíssimas. Um ministro do STF falou para o outro, Barroso, para ele fechar o escritório dele. O outro falou, eu não tenho medo dos seus capangas. Sim, foi o Joaquim. Capanga é sicário, é gente que você manda matar. Lá do Mato Grosso. Então, assim, você tem juízes do STF cuja coleção de relógios, você vê os relógios no pulso, se não forem falsificados, um deles lá tem mais de R$1 milhão em relógio. Uma pessoa que viveu a vida inteira como funcionário público. Então, um quer comprar minha casa, eu trabalhei no mercado financeiro, eu tive sucesso. Ele, em tese, não tem patrimônio para comprar minha casa. A situação no Brasil... Eu concordo a situação com você, tem muita coisa esquisita a situação no Brasil é o seguinte, vamos mostrar transparência, baseado no que é feito lá fora. E aí a gente vê o que faz.
Não estou propondo uma ruptura fora da lei. O enfrentamento que eu faço é sempre dentro da lei. Tanto é que eu sofri 178 processos. Tem mais um detalhe, viu? Eu sou totalmente contra o foro privilegiado. Enquanto eu, como ministro, fui julgado pelo foro especial, eu ia para o STF, eu, que nunca tinha tido um processo, sou um pagador de imposto, não tenho uma mácula. Tanto é que o pessoal me critica que eu sou burro, porque de vez em quando eu digito alguma coisa errada no meu Twitter aqui. Mas essa é a única crítica, não tem uma acusação de corrupção, nada. Patrimônio que eu tinha de 150 bilhões e foram vasculhar meu passado. Então, assim, o que eu posso falar? Eu vejo da seguinte forma, o STF, eu desejo que a gente enfrente dentro da lei, dentro do rito processual, né? Mas mostre, como é feito no exterior, se existe, dando direito de defesa, alguma incongruência com a presença deles. Eles se dizem tão garantistas, será que depende de quem? Isso me irrita em relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque... Todos nós somos iguais, todos nós, eu sou uma pessoa que acredita que todos nós somos iguais, feitos à imagem e semelhança do Criador. Eles não são melhores do que qualquer um de nós. Abraão, sobre a tua passagem pelo Ministério da Educação, prometo que eu já vou Posso falar mais uma coisinha? Posso falar mais uma coisinha? Que é importante. Olha, você pode notar, a gente vai para o enfrentamento. Dos 178 processos, quando estava no STF, eles me alucinaram. Teve um processo que o Celso de Mello, que já não está mais lá, agora ele é um cidadão normal, deixou de ser um semideus, ele não me citou, não foi oficial de justiça me citar. O meu advogado falou, mas ele não foi citado. Ele foi citado pela televisão. Inacreditável, é um estupro que foi feito no sistema democrático. E eles usam um jargão, Estado democrático de direito, né? Come aquele apresuntado vagabundo e arrota peito de peru defumado. Quando eu fui para a Justiça Comum, eu ganhei todos os processos. Eu não troco um juiz concursado, não troco, por um juiz indicado politicamente. Eu quero simplesmente a lei como um cidadão normal, mas eu quero o devido rito jurídico. E a gente precisa, dentro de uma estratégia de enfrentamento, porque quando eu saí do Brasil, me chamaram a fugir, o covarde. Se eu tivesse ficado aqui, eu teria sido preso, poderia ter ficado 6 meses, 1 ano preso, que nem tantos que foram presos. Não são só os famosos, tem um monte de gente que foi presa. Tem o Jurandir e o Bronze, 2 caras, 2 professor e engenheiro. Ficaram presos um tempão, estão contando histórias horrorosas que aconteceu com eles no cadeião. Então, assim, se eu tivesse ficado, eu teria sido preso. Provavelmente. Aí é covarde... não sei o que, volta aqui pro Brasil, covarde. Aí eu pisei no Brasil. Eu voltei, temos uma estratégia, está muito robusta, de defesa jurídica aqui no Brasil e no exterior. Imediatamente eu pisei aqui, é um traidor, veio para tumultuar, não pode. Eu sou brasileiro, eu sou cidadão, não tenho um crime, não tenho um processo mais, não tenho uma acusação de corrupção. Os ministros da educação anteriores, quase todos... estão sendo investigados. Basta ver que Ministério da Educação, quando eu assumi, começou uma grita enorme que não ia ter nem. Por quê? Porque eu estava enfrentando a máfia. Tanto é que agora a Polícia Federal está investigando superfaturamento durante 10 anos que havia no preço dos Enems. Uma das famílias poderosas que tem influência no Enem é a família Frias. Não estou falando que eles são corruptos. Simplesmente para você ver o grau de força das pessoas envolvidas nos orçamentos bilionários para se fazer o Enem, que é a gráfica plural. O que eu queria falar é o seguinte, a gente é contundente e eles se assustam porque a gente tem estratégia, tem condição, tem tração, não somos coitados, e eles ainda não conseguiram nos pegar. Primeiro eles tentaram conversar, depois eles nos ameaçaram minha esposa e meus filhos, e a esposa do Arthur foram para cima. Eu tenho vídeos mostrando minha família sendo ameaçada, cercada. E por último eu ter que sair do país. Voltamos. Nossas famílias estão em segurança no exterior. E a gente está disposto, dentro da lei, a defender os nossos valores e os nossos ideais, porque eu acho que vale a pena brigar pelo Brasil. Ok. Bom, gente,
Eu vou ter que ir para um break, vou ter que encerrar a entrevista. Pô, mas eu não falei das ideias do painel fotovoltaico, pô. Ai, deixa eu falar. Tá, então eu vou ter que desmarcar com o Henrique. O Henrique, por favor, correspondente de Nova York. Ai, Lucas, então você fala com o Henrique. Segunda-feira ele fala com a gente sobre o que está rolando, tá bom? Bom, gente, vamos continuar daqui a pouco a entrevista com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Vamos pro break então, pessoal. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Em 2021, seu IPTU ajudou a salvar vidas. Ouve só. 40% de todo o valor arrecadado com o IPTU foi investido na vacinação, na contratação de profissionais de saúde e em leitos Covid. E você, mãe, saiba que dos 25 milhões de reais investidos no seu cartão Nutrir, metade veio do IPTU. Em 2022 não será diferente. Acesse campinas.sp.gov.br, veja as datas com descontos de até 6% e ajude na retomada da cidade. Prefeitura de Campinas. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandemulti.com e saiba como sintonizar. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E após um ano no cargo, o presidente Joe Biden deu uma entrevista coletiva onde ele elogiou grandes avanços nos esforços da vacinação contra o Covid-19, mas também os desafios que estão pela frente, já que muitas prioridades em sua agenda permanecem paralisadas no Congresso. Sobre o tema da Ucrânia, onde tropas russas já estão ao longo da fronteira, Biden previu que a Rússia irá invadir a Ucrânia, mesmo reconhecendo a desunião dentro da OTAN sobre como responder a este problema. Logo após essas observações, a Casa Branca emitiu um esclarecimento afirmando que uma possível invasão russa será recebida com uma resposta rápida, severa e unida dos Estados Unidos e também de seus aliados. A Suprema Corte abriu caminho para a divulgação dos registros presidenciais da Casa Branca durante a presidência do ex-presidente Donald Trump, que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos. A ordem do Tribunal Superior significa que mais de 700 documentos serão transferidos para o Congresso. O comitê seleto está buscando esses documentos enquanto explora o papel de Trump na tentativa de derrubar a eleição presidencial de 2020. Isso inclui a sua aparição em um comício no dia 6 de janeiro, no qual ele orientou os seguidores a irem ao Capitólio. Os documentos incluem registros de atividades, agendas, notas de discurso e 3 páginas de notas manuscritas do então chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows. Documentos que podem revelar o que realmente dentro da Casa Branca aconteceu no dia da insurreição. O governo Biden defendeu o uso de uma política de fronteira controversa da era Trump, que permite que as autoridades removam rapidamente os migrantes encontrados na fronteira sul do país. Um porta-voz do Departamento de Justiça citou as preocupações do Covid-19 como a principal justificativa para invocar a política, conhecido como Título 42. O uso da autoridade atraiu críticas de defensores de imigrantes, advogados e especialistas em saúde que argumentam que a política não tem base de saúde e coloca os migrantes em perigo. A Agência de Refugiados das Nações Unidas também recuou nas restrições. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. O problema é o seguinte, mocidade, vocês sabem qual que é, né? Eu ponho aqui o microfone, aí ali tampa tudo a minha cara. Aí os outros falam, mas também não pode tampar a cara. Aí fica difícil, né, gente? Mas tá tudo certo. Botei aqui mais pertinho. Bom, então vamos agora falar então desses 2 projetos que vocês disseram que são os que a gente já na lista. Que já estão prontos. Isso. Eles não são. O Abrão não é candidato, mas. Assim, não, se alguém quiser pegar essa ideia, por favor, eu estou mais preocupado que isso se materialize. Mas é factível fazer. Eu acabei de falar para o Arthur que às vezes a impressão que eu tenho é que as boas ideias não interessam. Exato. Assim, Deus do céu, se o Brasil não tivesse sendo destruído, eu queria estar tocando a minha vida profissional normalmente, vivendo na minha casa em paz. Fiquei 3 anos longe da minha casa, entendeu? Minha família hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa casa nos Estados Unidos alugada, mas a nossa casa em São Paulo é muito melhor. Então, assim, eu queria estar aqui no Brasil, pô, uma saudade grande do país, eu não queria estar nesse enfrentamento, é que vão destruir o nosso país. Chegou num ponto de putrefação, de podridão da República. E ou a gente mexe, ou isso daqui vai virar Venezuela. Como a ideia para zerar o SMS? Não, são 2 ideias que estão prontas. Dava para virar Venezuela mesmo com o Bolsonaro? Vamos vender a ideia. Vamos vender a ideia primeiro. Você gosta de pagar a sua conta de luz? Eu não gosto, mas tem que pagar. Quanto é a sua conta de luz? Esse mês aqui foi uns R$120 mais ou menos. Pô, sua conta de luz é baixa. A minha é 780. Maravilha, sua conta de luz é 780. R$800, posso arredondar para 800? Ai, tomara que não vá, 800. R$800. R$800 significa mais ou menos uns R$10 mil por ano que você gasta de conta de luz. Perfeito? Isso. Com R$10 mil por ano, se você investir R$32 mil a R$35 mil em painéis fotovoltaicos, painéis solares, e o equipamento que transforma a energia do sol em energia elétrica, sim, a sua conta de luz fica próximo de 0. Pô, mas R$32 mil é muito dinheiro para mim. Você vê a indústria de financiamento de automóveis como é. Sim. Você dá um sinal e o resto você financia. Eu não tenho dinheiro para o sinal. Sabesp, eu acho, eu não tenho como afirmar, mas, pô, tá na mão do Estado há tanto tempo, acho que deve ter muita coisa mal explicada. Se tiver, vamos fazer o seguinte, você traz a sua conta de luz, todo paulista que tiver uma conta de luz da Sabesp e um CPF, recebe a participação dele das ações da Sabesp. Grosseiramente, eu acho que dá pelo menos uns R$2 mil para cada um. Com isso, você teria dinheiro para dar o sinal do painel fotovoltaico e o financiamento do painel no mês a mês vai ser mais baixo que a sua conta de luz. Grosseiramente, em menos de 4 anos, você quitou esse financiamento e aí você não paga mais nem financiamento nem conta de luz. Pois é, não, é uma... E quem não tem, no seu caso? É uma ótima saída, sim, a história do... E, por exemplo, no caso dele, a mesma coisa. Solar. Você tem a sua conta de água, você leva lá e daí você recebe o dinheiro. Para a pessoa ser estimulada a colocar o painel fotovoltaico, a gente deve conseguir um incentivo para colocar tipo mais R$500. A gente não dá incentivo para a pessoa fazer. No seu caso, não compensa. Por quê? Porque o painel, você tem que ter alguma escala para o resto, para esses transformadores de energia solar em elétrica, né? Você tem escala. Então, você gasta muito nesses transformadores para pouca transformação de energia. Mas o meu condomínio poderia fazer. Poderia fazer. Perfeito. É uma... Posso falar outra ideia? Olha, sabe que Gostou? A minha filha tem um sítio aqui em Joaquim Egídio. A conta de luz desse sítio são 3 casas, então é grande. A conta de luz era, acho que 2 mil. Esse daí bateu muito para ganhar dinheiro. Mas colocaram lá, caiu para 300 agora que estão jogando. Não, o que aconteceu? Por que eu tenho isso na cabeça? Porque eu acompanho energia, nunca existe excesso de energia. Se você tiver,
Você faz tudo, você transforma água salobra em água doce. Energia sempre vai ter demanda. Então, do ponto de vista... Eu conheço muito do mercado de energia, né, commodities, etc., petróleo, só porque uma boa garantia para as operações financeiras. E o que acontece? Logo que eu peguei o MEC, eu tive que primeiro fazer um contingenciamento, a gente cortou um monte de loucura, né? Vocês lembram do Enem, por exemplo, que me criticaram um monte, hoje a gente vê por que estavam me criticando. Mas teve aquele rolo lá das provas e que houve as respostas... No começo me criticaram, vou contar isso aqui aproveitando. Então. No começo me criticaram por quê? Porque eu estava desmontando o custo elevadíssimo do Enem. Perfeito? Primeira coisa, que hoje agora a Polícia Federal está investigando. Então, o pessoal que estava sendo afetado começou a me criticar, inclusive alguns deputados. Ok? Estou sendo claro aqui, né? Eu não posso falar com todas as letras, mas uma deputada em particular estava uma jovenzinha estava no bololô. Dito isso, a gente fez o contingenciamento, cortou. Não só nisso, cortamos um monte de loucura e no final a gente descontingenciou tudo, absolutamente tudo, e ainda sobrou 250 milhões de reais. O que a gente fez com esses 250 milhões de reais? Só para as faculdades. Para os outros setores a gente também mandou um monte de dinheiro, porque a gente cortou de livro didático ao Enem. Dinheiro que estava sendo mal utilizado. Para as universidades, para os institutos, as faculdades que quisessem, as universidades que quisessem colocar painel fotovoltaico, puderam colocar. E hoje, o que acontece? A conta caiu, zeraram a conta e se paga em 3 anos e meio. 3 anos e meio se paga. Então, não estou contando uma coisa que, olha, tal, eu já fiz isso. Você agora vai falar do problema que 2.000, são 4 milhões de provas do Enem, 2.500 provas, 2.500 candidatos tiveram a prova trocada no gabarito e aí foram corrigidas, ninguém saiu prejudicado. Como aconteceu? Sou eu que cuido do meu Twitter, eu acompanho, eu uso como fonte de informação e comunicação. E eu estava à noite vendo, começou a aparecer crítica, pô, não, minha nota não foi essa, não é essa. E você vê quando o cara é malandro e quando não é. Começou a aparecer muito, eu descobri. Eu liguei para o Alexandre, que era o presidente da FNDE, que é o responsável pelo Enem, falei, Alexandre, tem algum problema? Vai lá e verifica. E ele descobriu que numa região houve, o termo é engripamento da máquina de impressão. Que aparentemente, ali vem, em outros anos também houve. Porque eles já me deram um termo técnico. Só que eu peguei o erro, eu contei que teve o erro, a gente levantou exatamente as pessoas e ninguém saiu prejudicado. Pô, politicamente, se eu ficasse quieto, ninguém ia ficar sabendo. O cara tá reclamando, aí toma pau. Aí apareceu um monte de aluno e falou, eu não passei, papai, porque deu problema. Daí o cara manda, minha filha não passou, pois não, verifica. Agora, se eu tivesse ficado quieto, eram 2.500 pessoas que teriam sido prejudicadas. No universo de 4 milhões, nunca iriam pegar. Então é esse tipo de pessoa que você está lidando. Eu peguei um sistema totalmente sucateado, as placas de computadores estavam podres, antiquadas, e a gente reinvestiu com esse dinheiro que a gente conseguiu economizar com coisas erradas, e aqui eu estou usando a palavra errada, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. A gente conseguiu economizar, conseguiu comprar painéis de computadores, com placas de computadores, modernizar o sistema. E o fato de eu falei, houve um erro, está aqui, a gente vai consertar. Por que eu fiz isso? Porque, para mim, perder ou ganhar acontece. Uma batalha, um negócio, você se empenha e às vezes não dá certo. Agora, a sua dignidade, a sua honra, perdeu opcional. Eu queria que você falasse rapidamente, o Abi, né? Pode me chamar de Abi, eu gosto. Que você falasse rapidamente de uma denúncia que houve de uma tentativa de aparelhamento, porque havia algumas questões direcionadas do Enem, tinha que... No meu Enem, não. Não, no seu não. Não, tanto é que a Folha escreveu, a única crítica que a Folha fez desse Enem foi que não tinha nenhuma pergunta polêmica. Foi perfeito. Não teve problema, foi o mais baixo em termos de valor. A Folha falou, o problema desse Enem é que não teve perguntas polêmicas, então as pessoas não tiveram que exercer a sua capacidade de argumentação. Foi depois. O que você gostaria de ter feito que não fez no MEC? Não, isso daí para mim
Eu tô de consciência tranquila, eu fiz o que dava para fazer, acho que eu fiz mais do que prometi a força humana, como diria Camões. As investigações que houve sobre o Enem foi até a chegada dele no Ministério. De anos passados, né? Quase 10 anos. Isso que foi recentemente aconteceu. Foi justamente, pode olhar a data, quem está ouvindo aí, entra no Google, vai ver. Posso falar mais um projetinho? Pode, fala. Qual que você quer escutar? Eu do queria ICMS, posso falar do ICMS zerado? Pode falar, eu estou curioso com um outro aqui que o Arthur me falou, de fechamento de bairros. Mas isso é coisa de rico, hein? Não, justamente, o rico já mora na segurança. Vamos fazer isso para a classe média, para o pobre. Ó, pensa o seguinte, o que aconteceu nos últimos 40 anos? Desde que o Fernando Henrique assumiu, Fernando Henrique, PT, você começou a criar os campeões nacionais. O que é campeão nacional? É monopólio. Nossa, isso você é irritante. Dá dinheiro do BNDES para uma família escolhida a dedo, que tem um bom relacionamento com o partido, e essa família recebe também, normalmente, isenção tributária e sai comprando as outras empresas. Isso é contra a lei. Mas o CAD, que é por indicação política, autoriza, e aí você cria o quê? Um monopólio. Capitalismo não é monopólio, é o oposto. Os Estados Unidos é essa potência porque o Theodore Roosevelt, no começo do século XX, acabou com os monopólios, que eram chamados os Baron Robbers, os barões ladrões. O mais famoso deles foi o John Rockefeller. Ele falou, você tem o monopólio do querosene e divide a sua empresa em 5. Foi macho, peitou e acabou. O Brasil hoje virou o paraíso dos monopólios, da cerveja, carne, frango, produtos congelados. Se você pegar supermercado, banco, se não é monopólio, é oligopólio. Do chocolate ao papel e celulose, até do setor açúcar e álcool. Anteriormente havia um monte de usinas. Hoje está concentrado na Cosan, 70% do mercado. Na prática, quando você tem 70%, 80% do mercado, você é monopolista. Nesses setores, que existem vários, se você mostrar que é um monopólio, você tem ICMS zerado para começar uma pequena ou média empresa até um determinado patamar. Você não paga ICMS. Vamos pegar um caso específico, cerveja. A Ambev tem 85% dos postos de venda. Na prática, é um monopólio. O pessoal tem cervejaria artesanal, aí o incentivo seria para essa Vou abrir uma cervejaria artesanal, zero de ICMS. Vai afetar a arrecadação? Não, porque é zero. É baixíssima a quantidade produtiva. E se aumentar para 10%, que bom, vai estar gerando um monte de emprego, um monte de oportunidade. Então a gente não tem perda de arrecadação, mas cria oportunidade. Frigorífico. Vou fazer aqui um açougue sofisticado, ou um açougue com abatimento mais humano, sei lá o quê. E, se a gente fizer isso, eu acho que vou abrir porque o que está acontecendo no Brasil? A classe média está sendo destruída. Cada vez está mais difícil. Você que tem um pequeno comércio, uma oficina mecânica. Veja, nenhum dos grandes foi afetado com o fechamento de seus negócios. Lojas americanas ficou aberto, eles fecharam, foi a vendinha do seu Zé. Eles fecharam o salão de barbeiro, fecharam um monte de pequenos negócios nessa Covid, e isso gerou ainda mais uma concentração. Nós, classe média, a minha origem de classe média, eu tive sucesso, fui para o mercado financeiro, fui o primeiro da minha família e o único que foi. E hoje eu tenho um patrimônio. Aí o seu irmão resolveu, o Arthur, ser professor universitário. Advogado, não? Ninguém é perfeito. Ele é professor universitário e advogado. Ninguém é perfeito. Mas ele advogou para grandes empresas. Então o que acontece? Porque eu não vou ser hipócrita, entendeu? Assim, a minha situação permite a minha família ter. Eu não sou bilionário, não tenho centenas, dezenas de. Mas eu tenho um patrimônio que permite manobrar nesse território. Eu consigo contratar advogado, eu consigo me defender, consigo sustentar minha família, mesmo que eu não tenha hoje que trabalhar por algum período. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, e meu esforço também, né? Mas o que acaba acontecendo? Eu acho que a gente poderia criar um monte de setores como esses, com pequenas e médias empresas, porque a classe média está sendo exterminada de uma forma metódica. Se você pegar, cada vez mais está se concentrando o poder, e a classe média está entrando o quê? No pessoal que recebe auxílio. A hora que você recebe auxílio,
você não é mais classe média. Classe média o que é? É quem tem um endereço, tem um ofício, uma família. Você fez uma referência aí que a Covid, né, as medidas tomadas pelos governadores e prefeitos em relação à pandemia, principalmente no ano passado, quando a coisa explodiu. Você tomou vacina? Eu prefiro não falar por uma razão, e eu sou um cara que fala as coisas, por uma razão muito clara. Olha, você tá um monte de coisa que eu queria saber, você não está respondendo. Não, só duas. Arthur, você tomou? Posso responder? Posso responder? Pode. Hoje, nós somos pessoas públicas. E a gente defende a liberdade individual de cada um. O que a gente defende é que todos nós somos iguais, feitos à imagem do Criador. Ok. O que, desde o começo, a gente estava super preocupado e atuante no combate à Covid. Se você pegar, eu fui o primeiro ministro que o Mandetta me chamou porque eu tinha mais hospitais que ele. Eu tinha 52 hospitais na minha mão e eu podia soltar os médicos e os enfermeiros. Desde o começo, por exemplo, uma vez o Dória, ele fez um comentário agressivo comigo. Aí, se você for cortês, eu sempre vou responder cortesia com gentileza. Mas se você for grosseiro comigo, eu vou responder à altura. Ser educado não é comer de garfo e faca no McDonald's. Comer de garfo e faca no McDonald's é ridículo. Ser educado é se comportar adequadamente de acordo com cada situação. E isso foi o que a mamãe ensinou. Ele fez um comentário deselegante, eu falei, bonitão, faz o seguinte, pega a sua tabela de preço de compras dos equipamentos todos, escolhe. Porque eu já tinha a tabela, eu pedi para fazer, dos governadores. Respirador, máscara, álcool gel, remédios. Escolhe aí, meu. Se tiver um que você comprou mais barato do que eu comprei, eu ponho uma calça bem apertada, mas sem cueca, que é para não marcar o bumbum. Então é isso. A gente sempre levou muito a sério essa briga. O primeiro contato é que ia morrer 4 milhões. Eu, na empresa que eu estou lá fora, que é o Banco Mundial, eu assinei a favor de liberar financiamentos. O empréstimo emergencial saiu do Banco Mundial, uma parte foi financiada pelo Banco Mundial, mas compra de vacina para os países que quiserem. Por quê? Porque o indivíduo na ponta, a quem eu não considero melhor do que eu, é que tem que decidir. Não sou eu que tenho que decidir mas o que você vai fazer. Existe um ponto que mas eu sou a favor de dar acesso à vacina. O negócio é o seguinte... Assim, na minha opinião, gente... Não obrigar a pessoa a se vacinar. Não, mas dá acesso a ela. Se ela quiser tomar, tá aqui, ó. Quer tomar tirar o emprego, não fazer passaporte. Eu acho difícil, por exemplo, quando se a gente for trabalhar aqui num espaço desse, que a gente tem que trabalhar sem máscara, uma pessoa não está vacinada ou duas pessoas não estarem e oferecer risco para quem se vacinou, porque a vacina ela não bloqueia completamente a doença. Isso eu não acho correto, né? Então, agora, o que eu sou contrário e acho assim absurdo, gente, eu brinquei com a história do professor universitário, meu marido é professor universitário, é pesquisador, e a ciência, para mim, é uma coisa extremamente séria. Eu vi isso desde os meus 20 anos, eu convivo com a ciência dentro da sala da minha casa, com outros professores e assim, né? E eu vejo uma campanha, hoje acho que menos, mas desqualificando o trabalho dessas figuras, dessas pessoas. Então, quando começa nego que não sabe nada sobre vacina a falar que vai modificar o código genético, que vai ser... Eu acho isso um absurdo, porque aí não é você dar opção para o cara tomar ou não. É intimidar, é botar medo no nego. Sim, existe. Eu desde 99, eu sou pesquisador, eu tenho 14 livros publicados, já dei aula fora, tenho pós-doutorado. E o meu pós-doutorado é em neurologia na Escola Paulista de Medicina. Eu dava aula, eu fui coordenador do curso de Ciências Atuariais. Mas você deve se sentir ofendido também quando a ciência ela é questionada. Eu me sinto ofendido
quando alguém se apropria do nome da ciência e diz, eu sou a ciência. A ciência tem que ser questionada o tempo inteiro, senão não é ciência. A ciência é questionada o tempo inteiro. Sim, é questionado, mas a questão... tem que ter método científico só para questionar. Sim, é o que eu sempre falo. Mas, por exemplo, eu vejo um médico que é um negacionista, que fala contra Posso comentar uma coisa? Isso que a senhora falou é importante. Ele não é pesquisador. Posso falar? Ele não é nada, ele é só um médico. Deixa eu comentar duas coisas. A primeira é muito importante. O termo negacionista é um termo que foi covardemente, de uma forma... Eu sei que não foi a sua intenção, a senhora não sabe disso. Mas de uma forma asquerosa, colocada pela esquerda. Porque o termo negacionista é utilizado para quem negava o Holocausto. Quando você chama alguém de negacionista... Está chamando de nazista. Está chamando de nazista. Então, assim... Não, absolutamente. Eu sei que não. A senhora não fez. A senhora não sabia disso. Foi cunhado para isso. A senhora não sabia disso. Mas esse é o monstro que a gente está enfrentando. A gente acredita na liberdade. Eu não sou melhor que você, eu não sou melhor do que você. Eu vou te dar acesso às informações. Você escolhe o que você quer. Eu vou te dar acesso aos tratamentos. Eu não sei o que está acontecendo. Você pode questionar tudo para mim, o tempo inteiro. Posso dar um exemplo que vai esclarecer para a senhora? Eu tenho certeza. O Prêmio Nobel de Medicina, a senhora dá valor? Se um cara que ganha o Prêmio Nobel de Medicina tem valor científico? Não sei, cara. Não... Em 1936, um português ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pela invenção da lobotomia. Era um português, ele ganhou o Prêmio Nobel. E a lobotomia, para quem não está ouvindo, é enfiar um prego dentro do cérebro, cortar o cérebro na parte do lobo frontal, e a pessoa vira um zumbi e cura qualquer problema psicológico. A pessoa vira um zumbi, um vegetal. E isso foi feito durante muitos anos como ciência. Imagine se não pudesse contestar, alguém chegar e falar, isso é um absurdo que vocês estão fazendo, porque na época era ciência. Tanto que eles falavam, se não quiser furar o crânio entra pelo olho, bota no YouTube vocês vão ver. Ou entra pelo nariz, um piquete de gelo e fura o cérebro. E a pessoa curava da esquizofrenia e tal. Anos depois, eles até contestaram, em 1943, falando, vamos tirar o Nobel desse cara. Sim, não, então, olha... a ciência, quando dizer que a ciência é unívoca, não é ciência. Contestar a ciência. A ciência não existe se você não puder contestá-la. Você pode contestar tudo. A ciência, justamente, é onde você não tem dogma. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Os estudos mostraram que quem toma a vacina tem menos chances de contrair a doença e, na eventualidade de contrair a doença, essa doença vai se manifestar de uma forma mais leve, mais branda, embora possa morrer gente, mas isso é por meio da observação que esses caras... Deixa eu dar um exemplo familiar. Posso dar um exemplo familiar? Eu sei, o pessoal... Agora, eu vou te dar um exemplo familiar. Volta, Abrão. Por quê? Porque é o esporte que vai entrar agora. Tá bom, mas é rápido. É rápido. A minha mãe era médica. Meu pai e minha mãe, minha falecida mãe era médica. Quando eu nasci, a varíola já não existia mais. Mas a minha geração ainda foi vacinada pela varíola. Minha mãe falou, a vacina da varíola é uma das mais agressivas que tem. Toda vacina tem um risco. Sim. Poliomielite, eu conheço gente que ficou coxa, ficou aleijada por causa de ter tomado pólio. Eu tomei vacina de pólio, óbvio. Febre amarela, vacina, é uma vacina super agressiva. Eu dei vacina de febre amarela para os meus filhos, apesar do risco. Mas como a gente ia viajar para certas áreas, eu falei, não, vamos correr esse risco, é óbvio, compensa. Pegou febre amarela, você está vacinando, 50% de morte. Varíola, minha mãe, médica, falou, eu não vou dar essa vacina para o meu filho, porque a varíola acabou. E é menos risco. Veja. Foi uma decisão da pessoa. Não sou eu. Esse é o princípio conservador. Eu te respeito como ser humano, como uma pessoa criada. Eu te dou acesso, liberdade a decidir o que você quiser para você e a sua família, seus filhos pequenos. Ok. Eu não vou influenciar, porque existe ainda discussão entre trabalhos acadêmicos. Então eu prefiro, como eu não mexo na área, eu não sou um cientista, eu não vou falar sobre isso, tá? Porque eu não quero influenciar ninguém sobre o rumo, mas você deve se informar. Eu acredito que você tem capacidade de tomar suas próprias decisões, e o princípio do conservadorismo é subir a autoestima e acabar com a
porcaria de demagogo que fica escravizando a gente através do Estado, tratando a gente como debilóide. Bom, o cara em Brasília não é mais inteligente do que a gente. Nós somos tão bons quanto essa tigrada. Gente, tem que ir. Temos que ir, porque o pessoal do esporte tá chegando, esse povo aí, você não imagina como fã de esporte é agressivo. Eu queria agradecer muito vocês foram muito simpáticos. Eu digo mesmo. Eu fiquei muito bem impressionado de vocês dois. Me convida de novo. Vamos convidar. E o pessoal do esporte, eu queria falar que eu sou torcedor, eu e o Arthur, a gente é torcedor da Portuguesa, do maior time da Zona Leste. Ai, que horror. A gente só deixou de apreciar o futebol, agora é hockey de patins. Gente, um abraço para todos, muito obrigada pela entrevista. E pessoal, segunda-feira, 10 horas da manhã, rende que nem pão quente. Beijo para todo mundo, bom fins.